serão os três às 5h30. Bem-vindos ao nosso programa. Hoje iremos falar com as autoridades aqui locais e regionais acerca das questões que se levantam por causa desta pandemia. Naturalmente que aqueles que são mais carenciados e aqueles que têm menos possibilidades serão os mais envolvidos ao longo da entrevista de hoje. Temos à conversa connosco a senhora Secretária Regional da Solidariedade Social, doutora Andreia Cardoso. Boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado a nós. E também temos connosco o Dr. Pedro Melo, nosso Presidente da Câmara da Povoação. Boa tarde, Sr. Presidente. Bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Sra. Secretária. Boa tarde, Sr. Padre. É um gosto enorme estar aqui presente e poder esclarecer quem nos estiver a ver, quem nos estiver a ouvir. É sempre um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado a nós. Ora bem, se calhar começávamos exatamente por si, Dr. Pedro. Aqui no Conselho nós fomos os primeiros nesta pandemia a termos um cerco sanitário. Começou por aqui. À volta deste cerco sanitário e à volta desta pandemia aqui no Conselho, deu-se muito ênfase a uma comitiva da qual o senhor fazia parte. Pode-nos esclarecer um pouquinho mais que informações contrárias foram essas e que informações realmente nós devemos ouvir? Com certeza que sim. Já tive a oportunidade de esclarecer em outros fóruns e é com muito gosto que volto a falar nisso, Padre, que é o seguinte. Em primeiro lugar, dizer que nós fomos ao Canadá o primeiro convívio de povoacenses de London, e fomos, tal como é habitual, irmos a outros convívios, fomos com muito gosto e com todo o carinho que nós temos pela nossa comunidade imigrante, principalmente no Canadá e nos Estados Unidos, mas também até na Bermuda. Pá. É habitual nós irmos a eventos deste tipo, vamos por todo o carinho, porque, Sr. Padre, sempre que na povoação, e não foram poucas ao longo dos últimos anos, sempre que na povoação nós fomos afetados por catástrofes, os nossos imigrantes, a nossa comunidade imigrante esteve sempre na linha da frente. Dito isto, nós saímos daqui no dia 5 de março, ficámos cerca de 5 dias no Canadá, saímos do Canadá no dia 10 de março, nós deslocamos lá com uma comitiva, um representante de cada freguesia, o presidente da Câmara e o gestor do blog O Olhar Povoacense. No avião que nós regressamos, vieram mais pessoas do Conselho da Povoação e de outros conselhos dos Açores, e o que aconteceu foi que uma destas pessoas, que não fazendo parte da comitiva oficial, mas que veio no voo connosco, e esta pessoa está muito à vontade para falar, porque eu estou a falar de um irmão meu, não de sangue, mas do coração da vida, e portanto teve a infelicidade de ser infectado com o vírus. Muito sinceramente, Sr. Padre, eu não posso confirmar, nem ninguém pode confirmar se a infecção foi ainda no Canadá ou se foi já aqui na ilha. O que é certo é que num avião com cerca de 200 pessoas, mais ninguém ficou, felizmente, mais ninguém ficou infectado. Eu penso que isto é pouco provável, dentro de um avião com cerca de 200 pessoas, um infectado não passar o vírus para mais ninguém. Mas dito isto também, nós quando chegámos cá, no dia 11, pouco se falava ainda neste assunto. Isto disparou a partir do dia 13, na sexta-feira a seguir. Devo dizer também, Sr. Padre, que no dia 11, nós quando chegámos, e relacionando a população de cada país com a percentagem com o número de infectados que cada país tinha, a percentagem de infectados no Canadá era menor do que a percentagem em Portugal. Ou seja, o risco que nós corremos lá fora não foi tão diferente do que nós poderíamos correr aqui nas nossas casas. Eu contatei com o Serviço de Saúde a saber quais eram os procedimentos que eu deveria ter. E o que me foi dito na altura é que o Canadá não era um país de risco e, como tal, deveria fazer a vida normal, mas tendo em conta a situação que estava a passar e todas as recomendações da DGS. E foi isso que eu fiz. Ou seja, na quarta-feira, quando cheguei, não fui à Câmara. Na quinta-feira fui para a Câmara. Tive uma reunião numa outra freguesia. A partir da sexta-feira, e com o agravar da situação, após o encerramento das escolas, nós decidimos
na sexta-feira à tarde, a partir da segunda-feira a seguir, que todos os serviços, quase todos os serviços da autarquia iriam ser encerrados. Ou seja, isto mostra o nosso nível de responsabilidade com a situação. A partir daí, mais ninguém me vi em nenhum espaço público, a não ser sair da minha casa e dirigir-me para a autarquia. E da autarquia regressar à minha casa. Portanto, eu fui responsável ao máximo e devo dizer, quando ainda muitas pessoas andavam a passear nas ruas, não acatando as recomendações da DGS, eu já há algum tempo andava da minha casa para a autarquia e vice-versa, e sei que muitos das pessoas que fizerem parte da comitiva, e não só, também andavam a fazer o mesmo. Portanto, Muito bem. em relação a esta viagem, deixe-me só repetir que esta é a verdade sobre a viagem, e dizer também que para além disso, a comitiva foi fazer testes e foram todos negativos. Felizmente foram todos negativos, ainda bem, porque podíamos ser infectados lá ou aqui. Poderemos ser ainda, corremos esse risco. Oxalá não aconteça. Oxalá que não. Olha, ficamos bem felizes por saber isso. Portanto, já sabem, o Sr. Presidente foi um bom cidadão, cumpriu as regras de sanidade que estavam previstas. É um bom cidadão. Mas neste caso, eu utilizei o verbo no passado para dizer que foi, atendendo à situação, é um bom cidadão, portanto, deu o exemplo, como todos nós também temos que estar a seguir as regras que a Autoridade Competente de Saúde nos tem pedido. E por falar em comportamentos, Sr. Presidente, do ponto de vista geral, no Conselho, como é que os povoacenses estão a comportar no acatar das regras e das indicações das autoridades de saúde e também das forças de segurança pública? Há já algum imprevisto? Nós, com certeza, todos os outros conselhos, e falando de forma global, não somos perfeitos. Mas o que é um facto é que acho que as pessoas, efetivamente, a partir do cerco, do cordão sanitário ao Conselho da Povoação, efetivamente as pessoas ficaram percebendo melhor, digo eu, algumas das pessoas ficaram percebendo melhor a gravidade da situação e, efetivamente, a partir daí, começaram a passar muito mais tempo nas suas casas, com as suas famílias. Eu acho que a este nível nós estamos nos portar muito bem, a roçar a perfeição, embora aproveite aqui o momento também para fazer uma chamada de atenção àquelas minorias em algumas freguesias do Conselho que não se andam a portar bem. Por favor, tenham cuidado, protejam-se, porque estão a proteger os outros ao mesmo tempo. Permaneçam em casa o máximo de tempo possível. Mas, de forma geral, Sr. Padre, acho que nos estamos a portar muito bem, sinceramente. Muito bem. Naquilo que diz respeito, por exemplo, que é um sector mais frágil da sociedade e do Conselho, em relação aos idosos, tem sido feito um acompanhamento de proximidade, de cuidados paliativos ou cuidados próximos que sejam necessários? Certo, sim, senhor. Logo a seguir à decisão de encerramento da quase totalidade dos serviços da autarquia, nós temos os senhores da recolha de resíduos a trabalhar. Nós temos uma vez por semana a limpeza das ruas. Logo a seguir a essa decisão, nós tomamos decisões no sentido de apoio às empresas, às famílias e, com certeza, como não poderia deixar de ser, aos nossos idosos também. Neste sentido, nós, com a colaboração de todas as juntas freguesias do Conselho, temos em cada uma das freguesias um serviço, uma linha telefónica e um e-mail onde as pessoas se podem dirigir, e tudo o que for preciso para os idosos, nós vamos buscar à mercearia, à farmácia, aonde quer que seja necessário, e vamos entregar diretamente em casa das pessoas, em casa dos nossos idosos, para que eles corram o mínimo de riscos possível. Portanto, esse é um trabalho que está a ser feito, está a ser muito bem feito com a colaboração de todas as juntas freguesias, e que é de continuar enquanto esta pandemia nos assolar, andar por aí, digamos assim. Muito obrigado. Doutora Andreia, passava para si, naquilo que tem a ver com este sector mais frágil, digamos assim, que são os nossos idosos, nesta altura do mês, naturalmente que uma das grandes questões que eu tenho estado a acompanhar também, e tenho ouvido da parte de alguns que têm familiares mais idosos, prende-se com a questão do levantamento de vales, de pensões, desses serviços que competem à tutela. Como é que a tutela tem, nesse momento, dado resposta, por exemplo, para os idosos, nessa situação, para aqueles que têm essa necessidade?
Bem, em primeiro lugar, claro que a população idosa foi identificada não só na nossa região, como no país e a nível europeu, como uma daquelas, um dos grupos mais vulneráveis e mais suscetíveis nesta crise que todos nós vivemos. E por isso, e em função disso, o Governo Regional decidiu logo no início de todo este processo, desenvolver um conjunto de contactos a toda a população com mais de 65 anos da nossa região. Portanto, o Instituto de Segurança Social contactou um a um todos os mais de 30 mil idosos na nossa região, com o intuito de perseguir 3 objetivos. O primeiro, que era exatamente à semelhança do que tem acontecido na povoação, de detectar situações em que possa não haver acompanhamento familiar, perceber que carências é que de bens de primeira necessidade a outros esses idosos possam manifestar, ou ainda o terceiro aspecto, e que entronca com aquilo que o Sr. Padre me colocou, a questão que me colocou, que tem a ver com termos exatamente sensibilizado os idosos para a necessidade de permanência no seu domicílio e bem assim para optarem pela solução de pagamento por transferência bancária das suas pensões. Naturalmente que nós ainda temos muitos milhares de idosos que recebem a sua pensão em vale e temos consciência de que isso não é uma mudança que ocorra de um momento para o outro. Por isso, já agora, no mês de abril, em conjunto com o CTT e com a RIAC, foi também possível identificar, porque como nós todos sabemos, houve aqui a necessidade de toda a administração regional reorganizar os seus serviços e a Segurança Social não foi exceção, portanto houve necessidade de facto, encerrar muitos serviços periféricos, mas agora para efeitos de pagamento de vale de pensões foram, de facto, abertos muitos serviços, não só da Segurança Social, mas também da RIAC, e esse é um aspecto muito importante. A RIAC disponibilizou-se para proceder à abertura dos serviços, no sentido de proceder à troca dos vales. Para além disso, os CTT também disponibilizaram um serviço muito importante, para além da abertura dos postos, alguns deles encerrados, por um período de tempo definido, também disponibilizaram a possibilidade de trocar os vales ao domicílio. Inicialmente este era um serviço que já existia e o CTT cobrava 1,80 € pela troca dos vales. Acontece que quando o Governo tomou estas diligências junto do CTT, eles próprios tomaram a iniciativa de tornar este serviço gratuito em toda a região, o que é de facto facilitador e permite que os idosos permanecendo no seu domicílio procedam à troca do vale de pensões. Portanto, houve aqui, no fundo, a conjugação de esforços de um conjunto de entidades, o Governo Regional, digamos que liderando e impulsionando este processo, mas também se juntaram a este processo o CTT e a RIAC, e naturalmente que também as juntas de freguesia e autarquia que connosco colaboram e que foram sinalizando situações e também procedendo à divulgação destas alternativas. Aliás, é bom que se diga, e não é por estar aqui presente o Sr. Presidente da Câmara, dilo em qualquer circunstância, que as autarquias, incluindo a da povoação, são naturalmente parceiros importantes do Governo Regional em tudo o que tem a ver com políticas sociais, designadamente as políticas de proximidade à população mais idosa, porque naturalmente que é uma população sempre vulnerável, mas nestas circunstâncias que nós vivemos, tem vulnerabilidades muito especiais e que queremos de facto protegê-los ao máximo e favorecer as circunstâncias que promovam a permanência no domicílio desta população. É interessante também o Sr. Presidente e a Câmara da Povoação tomaram um conjunto de iniciativas louváveis e muito importantes, mas também houve um conjunto de entidades privadas que, designadamente as farmácias, que começaram a prestar o serviço de entrega de medicação ao domicílio, que é uma coisa interessante, ou seja, quer as autarquias, em câmaras municipais, juntas de freguesia, um conjunto de instituições particulares de solidariedade social, que começaram a facultar um conjunto no fundo, de tarefas, a facilitar um conjunto de tarefas aos idosos, no sentido de promover a sua permanência no domicílio. E isso, de facto, é muito importante. Só mais uma pergunta, doutora Andreia. No caso, por exemplo, de algum idoso ter alguma dúvida ou precisar de algum esclarecimento, tive conhecimento que a tutela também disponibiliza um call center para isso. Exatamente. Os serviços de segurança social são tradicionalmente serviços de proximidade, seja por via da segurança social tradicional, seja por via da própria ação social. O que é facto é que essa proximidade neste momento tem que ser, ou deve ser garantida por outras vias, ou por canais alternativos. Por isso, desde o primeiro momento que o Instituto de Segurança Social dos Açores criou não só um número alternativo, ou seja, nós já tínhamos, a Segurança Social já tinha um call center a funcionar
associado ao número 300 077 000, e criou uma linha alternativa, ou seja, o 300 077 100, como forma alternativa de contacto da população. E este contacto foi disponibilizado a todos os idosos que contactámos inicialmente, mas também criamos um e-mail específico para este momento de contingência que se vive, e tudo isto foi divulgado. E aqui é importante que se faça uma referência. Claro que o Governo utilizou o Gabinete de Apoio à Comunicação Social que tem para fazer difundir a informação, que foi muito bem acolhida e recebida pelos órgãos de comunicação a nível regional, designadamente a RTP, RDP, mas também jornais e outras rádios, que fizeram a divulgação de todos estes contactos alternativos que a Segurança Social disponibilizou a todos os utentes, a todos os utentes da Segurança Social, desde os mais novos aos mais velhos, mas que de facto são importantes facilitadores para a população poder não só esclarecer as suas dúvidas. E devo dizer que, por exemplo, o e-mail tem sido uma das vias importantes, porque é também fácil por parte da Segurança Social conseguir controlar as respostas que dá e as respostas que tem pendentes. E devo dizer que à data de sexta-feira passada, a Segurança Social já tinha recebido mais de 3.000 e-mails para este e-mail específico da contingência, e que tinha 9 respostas pendentes. Portanto, quer empresas, quer particulares têm utilizado e recorrido muito a esta via, porque é uma via que de facto permite muito bem o controle das respostas. Não que o call center também não o permita, mas de facto é preciso que se note que as pessoas, quando o fazem por via de e-mail, são mais sintéticas, mais objetivas. Quando é uma conversa telefónica, muitas vezes tendemos a tendência para que falemos um bocadinho mais, e sobretudo quando estamos a falar de população idosa e que está isolada, necessita, e é bom que o faça, que contate os serviços também para isso, mas requer mais tempo, e portanto a linha está ocupada durante mais tempo, exatamente para proporcionarmos também a resposta que os idosos necessitam. Portanto, de facto, o e-mail tem sido um recurso importante e que tem chegado à população de forma eficiente e eficaz. Sr. Secretário, importa-se de nos passar o e-mail para pormos em rodapé para aqueles que têm... Eu tenho um problema de memória com e-mails, mas tenho aqui uma cábulazinha que me vai facilitar esta informação. E o Sr. Padre vai-me dar só um segundinho para eu procurar aqui nas minhas cábulas este contacto. Com certeza. Até lá, deixe-me então fazer aqui uma pergunta rápida ao Sr. Presidente da Câmara. A nível autarquia, tem tido resposta das juntas de freguesia se esse serviço, como a doutora Andreia falou, alguns daqueles que nos estão a acompanhar no programa estão a dizer que já recorreram a serviços para medicamentos nas juntas de freguesia. Há alguma carência, há queixas, o serviço está a trabalhar bem? A informação que eu tenho de todas as freguesias é que tem funcionado muito bem, ou seja, tem-se conseguido dar a resposta no próprio dia, o que acontece o pedido da família. Acho que não estou em erro se afirmar que todos os pedidos até aqui têm sido respondidos no próprio dia, e assim sendo, acho que é extremamente positivo, porque estamos a prestar um serviço que vai de encontro à necessidade das pessoas, e sendo a resposta no próprio dia, só valoriza mais ainda esta decisão que nós tomamos, as pessoas que estão a praticar este serviço, e eles todos, o meu agradecimento desde já, e também, como não podia deixar de ser, aos senhores presidentes de junta que tornaram isto possível. Muito bem. Do ponto de vista dos idosos, nós temos instalado no Conselho uma Santa Casa da Misericórdia, naturalmente que o senhor mantém contatos com o provedor daquela instituição. Que medidas é que foram acauteladas para que os nossos idosos estejam protegidos e sejam assistidos? Eu falei com o subprovedor da Santa Casa há cerca de 30 minutos atrás, precisamente por isto. Tenho falado com ele todos os dias, que para além de ser meu colega de trabalho na autarquia, é professor, também tem tentado ir acompanhando a situação aqui da Santa Casa Misericórdia da povoação. E posso para dar aqui a informação que a Santa Casa continua a prestar, ou seja, primeiro dizer que, o que ele me referiu foi que tinha um plano de contingência inicial, tendo em conta o agravar da situação, esse plano de contingência tem sido alterado, ou seja, tem sido cada vez mais exigente em relação ao cumprimento de regras, mas que a Santa Casa está neste momento a prestar o serviço de apoio ao domicílio, com a normalidade que a situação o permite, e que está tudo a correr até aqui
dentro da normalidade. Esperamos que assim continue. Também, se o padre já agora aproveitava esta questão e passava mais algumas informações a quem nos estiver a ver e ouvir, que o centro de saúde da povoação, que esteve fechado ontem, porque havia uma suspeita de um caso negativo que veio do Hospital Divino Espírito Santo, já deu negativo, e então o centro de saúde já reabriu. Neste momento está aberto. Dar aqui também, se o padre, porque muitas pessoas me têm ligado também, e felizmente nos últimos, já são alguns dias que na povoação, depois daquele início frenético, digamos assim, já há alguns dias não temos casos positivos na povoação. A informação que eu tenho é que estes casos estão confinados a duas famílias, de duas freguesias diferentes, Nós estamos a falar de 9 casos. Eu tenho quase diariamente falado com membros destas duas famílias, e só para dizer também que em relação à família que tem 3 pessoas infectadas, estão perfeitamente normais, sem sintomas já. Em relação à outra situação, dizer que dos 6, só a senhora mais idosa ainda inspira alguns cuidados. A informação que me foi transmitida hoje é que já melhorou nas últimas 24 horas e que em relação aos outros membros estão praticamente também sem sintomas. Ou seja, prestar aqui essa informação a todos os que nos estão a ver, a todos os povoacenses, sobre essas famílias que infelizmente ficaram infectadas, mas que, o que tudo indica, a recuperação está a acontecer e estão a caminhar a passos largos para ficarem normais. Em termos de saúde, quero dizer. Muito bem, notícias bastante positivas para nós e que nos agradam. A senhora secretária já está habilitada? Estou habilitada parcialmente, ou seja, estou habilitada a falar um bocadinho sobre. Não encontro agora aqui o e-mail da contingência, mas eu vou localizar ao longo do programa e depois o Sr. Padre vai fazer o favor de disponibilizar. Ok. De qualquer maneira, a propósito dos lares de idosos, e se o Sr. Padre me permite, se calhar é importante. A próxima pergunta também era para si. Pronto, então vamos a isso. Faça lá a pergunta, se calhar. Era esta, exatamente, que medidas é que a tutela salvaguardou e acautelou, atendendo 2 perguntas que eu gostaria de fazer, que alguém também já nos está a fazer nesse momento. Naturalmente que é um plano de contingência que teve que ser ativado e realmente teve que ser ajustado a esta pandemia. Eu gostaria de saber que medidas é que a tutela aconselhou para estes institutos que têm à sua salvaguarda o cuidado dos mais antigos ou de reduzida autonomia, e também gostaria de saber, no caso das visitas, também naturalmente ficaram reduzidas, como é que se procede, para quem tem utentes, como é que se procede no caso das visitas? Sim, senhor. Eu acho que este aspecto é de facto muito. Estas questões associadas aos lares de idosos são de facto muito importantes, até para que facilitemos também à população em geral a compreensão da importância que todas as medidas que têm sido adotadas para proteger os idosos que estão acolhidos nos lares de idosos e que sentido é que tem cada uma das medidas que vão sendo a todo momento adotadas. Em primeiro lugar, há um aspecto que é essencial. A Autoridade de Saúde Regional determinou de facto a elaboração de planos de contingência por todas as instituições que têm estruturas de acolhimento para idosos, residenciais para idosos. Todas as instituições fizeram os seus planos de contingência e estes planos de contingência, naturalmente, que não são estáticos, ou seja, de facto evoluem com o evoluir da situação. É importante que se diga que no dia 8 de março a Autoridade de Saúde Regional determinou que as visitas passariam a ficar reduzidas a uma única visita por dia por utente em horário reduzido. Já mais recentemente, ou seja, na passada sexta-feira, determinou a suspensão total das visitas, sendo certo que as instituições já tinham tomado essa opção neste período de tempo, ou seja, já decorria dos seus próprios planos de contingência a adoção desta medida. Suspenderam as visitas, mas criaram canais alternativos de comunicação entre os idosos e as suas famílias. Este aspecto é muito importante. É claro que o acolhimento e o recolhimento dos idosos é um aspecto determinante para evitar a propagação da doença, mas é também fundamental que sejam estabelecidos contactos alternativos com a sua família, até porque, como se sabe, os idosos preocupam-se muito com os seus familiares, filhos, netos, irmãos, parentes em geral. E, portanto, é fundamental facilitar este contacto. E as instituições criaram esses canais alternativos, seja por videochamadas, seja por tablets, seja por via de programas específicos na internet.
portanto, estes contactos têm sido frequentes e facilitados. Este aspecto é determinante. Naturalmente que também há outras questões que são muito importantes para assegurarmos a qualidade de vida dos idosos e a saúde dos idosos que estão acolhidos. Designadamente as questões que têm a ver com os cuidados que os próprios trabalhadores têm que ter. Ou seja, não bastará que os idosos estejam isolados portanto, restritos àquele meio, não recebendo visitas, se os próprios trabalhadores das instituições não tiverem as cautelas necessárias do seu próprio isolamento social. Como sabemos, os lares funcionam durante 24 horas, temos várias equipas por dia a entrar nos lares, é fundamental que todos os trabalhadores sejam cumpridores da etiqueta respiratória e todas as outras questões que são essenciais. Questões que foram adotadas pelos próprios lares. Foram também tomadas medidas no que diz respeito, por exemplo, a verificar a temperatura dos trabalhadores e dos utentes 2 vezes ao dia, à entrada e à saída dos turnos. Também no que diz respeito aos trabalhadores, as fardas passaram a ser em todas as instituições lavadas na própria instituição. Foram definidos circuitos alternativos para que não se cruzassem os trabalhadores de um turno e do outro turno, circuitos também para os fornecedores, ou seja, foram tomadas aqui um conjunto de cautelas muito importantes para salvaguardarmos os nossos idosos. Ainda na passada sexta-feira foi também adotada uma medida pela Autoridade de Saúde Regional que diz respeito ao facto dos idosos que vierem a ser integrados ou reintegrados nas estruturas residenciais para idosos ou nos cuidados ou na rede de cuidados continuados, têm que ser testados. E vou dar um exemplo. Por exemplo, um idoso que sendo utente de um lar, tenha necessidade de internamento numa unidade hospitalar, quando regressar ao lar, antes de regressar ao lar, deve ser testado. E a mesma coisa para a rede de cuidados continuados. Um utente que venha também do domicílio também deve ser testado antes de integrar a estrutura residencial. Sem prejuízo desse teste que tem que ser feito, a Autoridade de Saúde recomenda que, mesmo assim, esses idosos que integrem as estruturas residenciais para idosos devem cumprir um período de quarentena mínima de 14 dias. E este aspecto é também importante para a salvaguarda desta população. Medidas idênticas ou de caráter idêntico, de cariz idêntico, também foram adotadas ao nível dos serviços de apoio ao domicílio. Outro aspecto que é determinante é a disponibilização ou a existência de equipamento de proteção individual adequado para os idosos, para os trabalhadores das instituições. O Governo Regional, para além das diligências que as próprias instituições estão naturalmente a fazer para a aquisição desse tipo de material, o Governo Regional também está a colaborar neste processo, disponibilizando equipamento de proteção individual às estruturas residenciais para idosos. Durante o fim de semana que passou, foram distribuídos equipamentos na ilha de São Miguel, já também aconteceu a mesma coisa na ilha de São Jorge, no Faial, e portanto estamos assim progressivamente a chegar a todas as ilhas, reforçando aquilo que é a quantidade de material disponível das próprias instituições. Portanto, falei aqui de um conjunto de medidas, haverá com certeza outras. Queria não terminar esta abordagem sem falar em dos aspectos que são para mim essenciais. Um tem a ver com a constituição de uma equipa de acompanhamento composta por técnicos da Segurança Social e da Saúde e que acompanha a implementação dos planos de contingência nas estruturas residenciais para idosos e no Serviço de Apoio ao Domicílio. Para além disso, também queria dizer que foi decidido pelo Governo Regional criar uma bolsa de trabalhadores disponíveis. Como sabem, houve um conjunto de valências que encerraram, essencialmente na área da infância e deficiência. Portanto, o que conduz a um conjunto de trabalhadores potencialmente disponíveis para integrar respostas que neste momento possam ter ficado um pouco mais fragilizadas em termos de recursos humanos. Estou a falar, por exemplo, dos lares de idosos ou do Serviço de Apoio ao Domicílio, que também tem muitas mulheres a trabalhar e que são mães, e algumas delas com filhos com menos de 12 anos e que, portanto, têm direito a ficar no domicílio a cuidar dos seus filhos. E, por isso, há necessidade
de podermos reforçar as equipas destas instituições por via desta bolsa de trabalhadores disponíveis nas várias instituições. É uma bolsa que, ou seja, nós fizemos um levantamento na passada semana, que ainda não está inteiramente concluído, mas é bom que se diga que já chegou a mais, já atingiu mais de 300 pessoas, ou seja, 145 em São Miguel, o que é bastante interessante e pode ser um recurso importante para as instituições das mais diferentes áreas. E pronto, e penso que, assim, o mais resumidamente possível, já dei nota aqui de alguns dos aspectos que são essenciais ao nível da população mais idosa e acolhida em estruturas residenciais. De forma bastante concisa. E já tive aqui uma série de amigos que muito amavelmente disponibilizaram o e-mail da contingência, aos quais eu agradeço. A minha memória hoje está um bocadinho fragilizada por uma noite mal dormida, por isso agradeço a todos a disponibilidade. Naturalmente, aliás, eu estava a dizer que o programa passou para as 17h30 exatamente porque tivemos conhecimento que o Governo tem estado sempre em conselho para ir deliberando caso a caso, situação a situação, o que também nós agradecemos muito, a vossa responsabilidade e o vosso cuidado com todos e cada um de nós açorianos. Já está em rodapé a passar os contatos alternativos da Segurança Social para dúvidas e serviços. O telefone está aí 300 077 100, ou se não conseguires, a forma mais correta será pelo issa-contingência@seg-social.pt. Pode tirar aí os dados e, conforme a senhora secretária disse, será mais viável via mail do que telefone. Nunca podemos esquecer que não temos um operador para cada açoriano. Temos sempre vários operadores para todos os açorianos. E nessas alturas temos que nos adaptar. Ora bem, passando a situação... É importante, Sr. Padre, já agora a esse propósito e atendendo à procura que a nossa linha tem tido, já fizemos o reforço também do pessoal que está no atendimento à linha telefónica. Pronto, mas de qualquer maneira são duas vias alternativas. Sabemos que os nossos idosos podem ter mais dificuldade no acesso ao e-mail, mas o telefone é sempre uma via. Com certeza. Já agora que estamos a falar daquilo que as várias entidades têm feito, há aqui um amigo nosso, o Sr. António Alberto Couto, pergunta já agora o que é que o Sr. Padre tem feito pela população do Conselho da Povoação. Boa pergunta. O que é que eu tenho feito? Olha, primeiramente tenho rezado todos os dias com todo o povo de Deus e com as comunidades que me são confiadas. Tenho levado também em emissões diretas, como agora está a acontecer, vários programas de utilidade e de informação pública nos vários sectores. Tenho celebrado a Santa Missa todos os dias, recebo as intenções que me são enviadas pelas páginas ou por e-mail para o altar. Tenho feito alguns exercícios espirituais. A nível de conselho fora da área espiritual, tenho tido cuidado todas as semanas ligar para todos os meus doentes, os domiciliados que eu visito nas minhas paróquias, saber se o seu estado de saúde está bem, voltar a recomendar as normas de segurança e de saúde, saber se é necessário alguma compra de algum bem essencial, de algum medicamento, informar agora, já essa semana vou fazê-lo, as medidas que a doutora Andreia acabou de nos informar. Portanto, procuro estar próximo, ainda que de forma física esteja longe, procuro dar conta de mim às minhas ovelhas. Não sei se respondi à pergunta a quem me fez. É aquilo que eu posso fazer desde já. Informar, servir, estar próximo, rezar, estar atento. Se houver alguma necessidade, alguma coisa, estou aqui disponível e o meu povo sabe que eu estou sempre aqui. É o que me compete fazer como padre aqui no Conselho da Povoação, mantendo sempre o contato com o Sr. Presidente da Câmara que está aqui, que não me deixa mentir, e com os presidentes de junta, quando há alguma situação mais que exija ou que careça de maior atenção ou que fuja da minha alçada. Bom, passando ao próximo ponto, gostaria de saber uma outra situação que nos é muito delicada, tem a ver com as famílias. Doutor Pedro, que medidas a autarquia vai levar a cabo, ou já levou, que já estejam deliberadas, para prorrogar nas famílias este período agora de maior dificuldade económica, sobretudo? Certo, como eu tive a oportunidade de dizer já atrás do Padre, foi das primeiras, a seguir o encerramento dos serviços da autarquia e com a preocupação que nós tivemos com a atual situação, foi das primeiras coisas que nós fizemos a seguir. Foi tomar medidas de apoio às famílias e às empresas do Conselho de Povoação. E neste sentido, com referência ao declarado estado de emergência
nacional, nós decidimos algumas isenções e apoios aos municípios, aliás, criamos também uma linha de apoio financeiro municipal excepcional para esta situação. Estes apoios e estas isenções são direcionadas às empresas do Conselho, a todas as empresas do Conselho, deixe-me dizer assim, a todos os municípios, a todas as associações e demais entidades. Nós temos apoios que são diretamente para todas essas pessoas e entidades que eu falei e que são, por exemplo, com referência ao mês de março, todas essas empresas, municípios e outras entidades não pagarão a fatura da água. Estes mesmos municípios e entidades também não pagarão, com referência ao mês de março, a fatura no que à recolha dos resíduos diz respeito. E também, enquanto durar o estado de emergência, todas essas empresas e pessoas e municípios e outras entidades do Conselho não pagarão o serviço de recolha de resíduos até ao último dia do mês onde for levantado, onde terminar o estado de emergência. Portanto, esse são um apoio que nós podemos dar nesta matéria a todos os municípios, a todas as empresas, a todas as associações e demais entidades do Conselho da Povoação. Para além disso, padre, nós também decidimos apoios que são direcionados apenas às famílias que tiverem perda de rendimentos, ou seja, as famílias que durante este período e que por tudo o que tem vindo a acontecer, com o encerramento de alguns tipos de comércio, de negócios, perderam rendimento, nós criamos apoios direcionados também diretamente para estas famílias. E para além dos que eu já referi atrás, onde estas famílias já estão incluídas também, a partir do início do mês de abril, nós, conforme a percentagem de rendimento que estas famílias perderam, que estes agregados familiares perderam, nós vamos apoiar na mesma percentagem, até uma percentagem de 30% ou 40%, a pagar a fatura da água, do gás, da luz, da eletricidade e também das rendas da habitação. É claro que isto são situações que têm que ser tudo comprovado através de documentos, através de recibos de rendas, como se compreende. Para além disso também, nós também decidimos apoiar estas famílias que tiverem perda de rendimentos com produtos alimentares. Isso tem acontecido já. Nós também, em relação a isso, temos conseguido dar resposta a essas situações no próprio dia. Portanto, os nossos serviços sociais estão a trabalhar e têm dado resposta. Temos entregue produtos alimentares às famílias que nos têm solicitado e que temos dado seguimento, e também algumas situações que eu já tive conhecimento e que tive de ser eu a dar início ao processo, que as pessoas, por um motivo ou por outro, não queriam ir ou seja, fazer o pedido. E eu faço aqui o apelo que as pessoas, quem perdeu rendimentos, dirija-se, contate os serviços da autarquia através de e-mail e de telefone, que eu posso dizer já a seguir. Contate, porque nós estamos disponíveis para ajudar. Nós queremos ajudar os nossos municípios neste momento tão difícil. Dizer também, Sr. Padre, que ainda foi decidido o apoio de despesas resultantes de situações excepcionais, não previstas nas anteriores, mas que sejam importantes para o bem-estar do indivíduo e do agregado familiar. Ou seja, são esses os apoios que nós criamos para já, são apoios consideráveis e nós estamos a trabalhar já em mais medidas a tomar a seguir. Mas nós achamos que, no momento, o que havia era disponibilizar apoios para as empresas e para as famílias, nomeadamente ao nível do pagamento destas despesas que eu referi atrás. Devo referir que qualquer processo destes, de apoio, de pagamento de despesas ou de apoio nos produtos alimentares, só pode ser feito através de contato telefónico ou de e-mail. Ninguém se dirige aos serviços da autarquia. A partir da casa de cada um e de cada qual podem tratar destes processos. O contato do telefone a partir das 13 horas, até às 16, o contato telefónico é o 296 550 200 e o e-mail dos serviços sociais, eu tenho aqui a minha cabulazinha, é o associal@cm-tracinho
povoacão.pt. Povoacão.pt. Muito bem, Sr. Presidente, então temos aqui uma pergunta para si, antes de nós passarmos ainda aqui estas medidas que a doutora Andreia nos falará também. Um dos empresários mais antigos no Conselho da Povoação no ramo da restauração. A restauração é a sua fonte de rendimento, tendo encargos com fornecedores e com a banca e com os restantes impostos. Além disso, ainda dependem deste estabelecimento 10 famílias para sustento. Estão fechados e sem fundos de rendimento desde a data que começou o estado de emergência. Nesse momento, não sei se vou ter condições de reabrir a atividade para o meu sustento e para o dos meus 10 empregados. Que lhe cabe dizer a situação. O que posso dizer em relação a isso, é que neste momento é preciso perceber a dimensão da autarquia, o que é que nós podemos fazer. Nós somos uma autarquia que temos a receita que temos, e o que nós podemos fazer para já são essas medidas que eu acabei de anunciar. É preciso não esquecer que existam várias medidas no mercado, quer pelo Governo da República, quer pelo Governo Regional. E dizer-se que nós vivemos em uma situação muito, muito difícil. É preciso que nós entendamos isso. Mas, por exemplo, ao nível do layoff simplificado, existem medidas da República que assumem 70% do ordenado dos funcionários que forem colocados em layoff. Para além disso, há um excelente complemento por parte do Governo Regional, que no primeiro mês de layoff assume os restantes 30% deste rendimento, deste ordenado. Para além disso, no segundo mês de layoff, o Governo da República continua a assumir 70% e o Governo Regional assume 25% do valor dos ordenados. Para além disso, no terceiro mês, o Governo da República continua a assumir 70% dos valores dos rendimentos das pessoas, num valor mínimo de 635 euros. Ou seja, os trabalhadores recebem 2/3. Ou seja, há muitos pormenores aqui, nós não vamos aqui esmiuçar tudo, porque a legislação é vasta. Mas há este tipo de apoio. O Governo Regional criou estes complementos que são muito bons. Também acontece que a empresa não tem de pagar os 23,75% da segurança social. Para além disso, o apoio do Governo Regional, não havendo diminuição do número de funcionários até 31 de dezembro, o apoio do Governo Regional é não reembolsável, tal como o da República, ou seja, é fundo de perdido. Eu percebo que não é fácil, vamos ter que trabalhar todos muito para manter o nível de emprego em cada empresa, mas estes são os tipos de apoios que ajudam. E para além disso também, com a retoma da atividade, a entidade recebe um rendimento mínimo nacional por trabalhador. Ou seja, esse é um exemplo de alguns apoios que existem. Existe a antecipação de liquidez, onde se pode ir buscar também ao Governo Regional 90% do custo com ordenados do mês, referentes ao mês de abril, se eu não estou a erro. Ou seja, existem também apoios para os trabalhadores independentes, ao nível de, perdendo 2-3 minutos no site da Segurança Social direta, consegue-se um trabalhador independente que tenha ficado limitado, que não possa desenvolver a sua atividade, pode fazer o registro lá e receberá no mínimo 438,10 euros. Ou seja, eu compreendo que a situação não é melhor, na povoação, nos Açores, no país, na Europa e no mundo, mas existem alguns apoios, há que saber utilizá-los e para ver se nós todos saímos desta situação com o mínimo de perdas. Muito bem. No caso, por exemplo, se houverem pessoas que já tiverem algum apoio do Governo, que acontece muito aqui no nosso Conselho, e se ainda tiverem carências, como é que a autarquia suprime essas carências? Havendo perda de rendimento, com a situação gerada agora, essas pessoas enquadram-se perfeitamente na situação que eu acabei de explicar e poderão ser apoiadas, tal como eu disse, quer ao nível da renda da habitação, do pagamento da água, da eletricidade, do gás e até em produtos alimentares. Muito bem. Doutora Andreia, não me esqueci de si, tenho muitas perguntas para si. Eu gostaria de saber, do ponto de vista, como perguntei aqui ao Dr. Pedro, o que é que o Governo tem pensado para apoiar estas famílias, estes empresários, microempresas, pequenos empresários?
Muito bem. Se o Sr. Padre, como não gosto de meter foice em seara alheia, e o Sr. Presidente da Câmara fez-me o favor já de avançar aqui um conjunto de medidas na área empresarial, e como eu gosto também que a população conheça as medidas que o Governo desenvolveu, e penso que é essa a sua intenção, convidando-me a estar aqui presente, na área mais dirigidas às famílias, eu vou falar um bocadinho, porque há um conjunto de coisas que são importantes que a população Sim, em gostaria de geral falar, não por exemplo, da habitação social, gostaria de falar exatamente. dos apoios às IPSS, das creches, dos privados. Está Tem-se Paulo. perguntado. Muito bem, vamos então a isso. O Governo Regional, em resolução do Conselho de Governo da semana de, acho que 30 de março, tomou a decisão de implementar um conjunto de medidas imediatas de apoio ao rendimento disponível das famílias. E, nesse sentido, foram 7 as medidas principais e eu passo a enunciá-las. A primeira não é por nenhuma ordem em particular, mas vou começar pela área da habitação, porque o Sr. Padre já falou nela. As primeiras 3 dizem respeito à habitação. As famílias que estejam integradas no parque habitacional da região, naquela que é conhecida como habitação social, passam a estar isentas em abril, maio e junho do pagamento das rendas. Estão mesmo completamente isentas do pagamento das rendas e estamos a falar de quase 2.000 famílias, é bastante considerável. Depois temos também um conjunto importante de famílias que são aquelas que beneficiam do incentivo ao arrendamento, e essas famílias também vão ter um reforço do apoio mensal que recebem do Governo Regional em 30%. Ou seja, neste momento temos um conjunto de famílias que têm arrendamento de longa duração e que recebem apoio do Governo Regional. Uma parte que pode chegar até 70% do valor da renda. E assim o Governo Regional, com este reforço de 30%, permite que algumas famílias, todas elas têm um reforço de 30%, e algumas atingem quase 100% do valor da renda, que também é importante. Outro ainda na área do arrendamento. Também temos um conjunto considerável de famílias, eu diria que são famílias dos setores muito afetados por esta situação, da área da restauração, do turismo, que foram de facto muito afetados nesta fase e que são inquilinos da região numa modalidade de arrendamento com opção de compra. Também estes inquilinos terão a possibilidade de suspender o pagamento da sua renda durante estes 3 meses, abril, maio e junho. Qualquer uma destas 3 medidas tem a grande vantagem de ser, no fundo, automática, ou seja, não é que se faça nenhum requerimento, nem que se dirijam aos. No caso de pagamento por transferência bancária, basta que suspendam. E aqueles que efetuam diretamente nas tesourarias da Segurança Social, pois basta que não se dirijam às tesourarias e não efetuam o pagamento. Depois, uma outra medida que também é muito importante, como sabem, desde o início, desde dia 16, que estão suspensas as atividades letivas presenciais e também foram encerrados um conjunto de respostas sociais. Creches, jardins de infância, ATL, centros de dia, centros de noite e centros de atividades ocupacionais. Todas estas respostas fecharam e foi também determinado que não é devida com participação por parte das famílias neste período enquanto as respostas sociais estiverem encerradas. Também antecipámos a atribuição de refeições nas interrupções letivas. Esta é também uma medida do Governo Regional e que foi antecipada, ou seja, aqueles 15 dias que antecederam o período normal de férias, já houve 285 crianças e jovens que diariamente recebem uma refeição por esta via. Para além disso, também agora, mais recentemente, prolongamos até no fundo, à retoma da normalidade dos estabelecimentos de ensino. Uma medida nova e que é também uma medida que é um complemento a uma medida nacional, este complemento regional de apoio ao rendimento disponível das famílias, que é para os trabalhadores por conta de outrem ou trabalhadores independentes que estejam a faltar justificadamente ao trabalho, têm filhos com menos de 12 anos integrados nas escolas ou nas respostas sociais a que eu fiz já um bocadinho de referência,
podem faltar justificadamente e o Governo da República assegura 33% do seu rendimento e a entidade patronal outros 33%. Portanto, o Governo criou aqui um apoio excepcional à parentalidade. O Governo Regional resolveu então criar um complemento a este apoio nacional, a este apoio excepcional nacional, que pode ir até 150 euros, é proporcional ao período em que os pais faltaram e, naturalmente, que é até ao limite, tem como limite máximo o próprio rendimento de base que for apresentado pela entidade patronal. Portanto, parece-nos que também, são todas elas medidas que têm impacto imediato no rendimento disponível das famílias, que não carecem de nenhum aspecto burocrático ou administrativo por parte das famílias, que nem sequer implicam que elas se dirijam aos serviços da Segurança Social ou outros para reunir elementos ou documentação para serem entregues nos serviços. Este aspecto é essencial, designadamente nesta medida complementar ao apoio nacional. Basta que as famílias façam o requerimento, que um dos cônjuges preencha o documento de falta justificada, que é entregue na entidade patronal, e depois é a entidade patronal que, ao remeter esse requerimento para a Segurança Social, produz logo automaticamente uma avaliação do caso dessa pessoa, conduzindo a uma avaliação e à atribuição do apoio caso reúna os requisitos. Portanto, estas são medidas todas elas de apoio ao rendimento disponível das famílias. Mas também é importante que se diga, e a propósito de toda esta situação que deriva do Covid-19, que há todo um outro conjunto de apoios que tem estado a ser assegurados pela Segurança Social. Muitas vezes já mais, digamos que na sombra, mas que tem a ver com as famílias que, por exemplo, doentes deslocados de ilhas sem hospital para ilhas com hospital. A Segurança Social tem estado, em articulação com a saúde e com a Autoridade Regional de Saúde, a apoiar estas famílias no regresso a casa, ou a apoiá-las localmente, porque muitas vezes o que implicou foi que elas tiveram altas hospitalares e tiveram que permanecer mais algum tempo fora da sua residência, e implicou da nossa parte o cuidado de assegurar a alimentação ou outros bens de primeira necessidade que as famílias tenham necessidade, mantendo-se claro que estas famílias no regime em que recebem uma diária pela deslocação de doentes, mas mesmo assim nós sabemos que são famílias que estão a passar por situações de especial fragilidade e, portanto, estamos a garantir também esse apoio até que elas regressem a casa. Em algumas circunstâncias, hoje em dia, em função da limitação dos voos interilhas, isso implica, por exemplo, que saiam da terceira doentes com destino a São Jorge, que tenham que permanecer uma noite na Ilha de São Miguel, e a Segurança Social tem estado a apoiar não só na identificação de alojamento disponível, o que nesta fase, convenhamos que não tem sido muito fácil, mas tem sido sempre possível, e atendendo também às circunstâncias particulares que cada um destas pessoas manifesta, muitas vezes tem a ver com dificuldades de mobilidade ou outras circunstâncias, e temos estado a corresponder. Também no continente, ou seja, nós também temos açorianos doentes deslocados no continente, existe um serviço que é da saúde, um serviço de apoio ao doente deslocado em Lisboa, e esse serviço tem estado em articulação com o Serviço de Ação Social a nível regional, no sentido de garantir o apoio necessário a todos os doentes que se encontram deslocados, um apoio adicional, porque naturalmente que a permanência por períodos não expectáveis condiciona a vida das pessoas e, portanto, também esse apoio. Muito bem. Há aqui uma dúvida que gostaria também que a senhora secretária me esclarecesse. Falou-se desses apoios todos aí, e os pais que têm filhos em colégios ou em creches privadas, nesta situação, que apoio é que se pode dar, ou que conselhos foram dados às direções destas instituições? Muito bem. Quando estamos a falar de creches privadas, não há propriamente conselhos a dar, ou seja, há um contrato entre privados e, no fundo, têm sido os privados a avaliar a possibilidade que têm de reduzir as suas mensalidades ou de ajustar as mensalidades a este período que vivemos. E nós temos estado a acompanhar essa situação, até porque houve dúvidas colocadas pelas famílias que se encontravam nessa
circunstância e nós temos estado a acompanhar esta situação. Temos conhecimento de que houve reduções, em muitos casos, de 50% da mensalidade, houve reduções associadas ao facto das crianças não estando a frequentar o estabelecimento ao nível da alimentação, portanto tem estado a haver um ajustamento também dos privados nesta matéria. Mas, Sr. Padre, se me permite, eu tinha que voltar um bocadinho atrás, ainda aquela medida ao complemento, porque esse complemento é associado a uma medida nacional que tem uma particularidade, ou seja, a atribuição de um apoio, conforme eu disse, de 66% do vencimento de um dos elementos de um dos cônjuges. Esta medida já sofreu uma revisão recente por parte do Governo da República. Isto porquê? A medida inicial tinha um conjunto de circunstâncias para a sua atribuição, mas levantou algumas dúvidas se prolongava durante o período da interrupção letiva ou não, para que respostas, em que circunstâncias. Tudo isso foi esclarecido agora já mais recentemente e é importante que se diga que também foi contemplada uma possibilidade para os pais, que a verdade é que os pais que continuam a poder faltar justificadamente durante o período de interrupção letiva, e este é um aspecto que era uma dúvida que existia e a legislação veio não só a cautelar como esclarecer, ou seja, todos os pais que tenham menores de 12 anos, independentemente do estabelecimento onde se encontrem integrados, têm direito a faltar justificadamente. Isto porque entronca com a pergunta que o Sr. Padre me fez. Para além disso, também tem uma alternativa, mas só os das creches é que mantêm o direito ao apoio excepcional. Os pais de crianças em jardins de infância ou na escola, de idades já superiores, ou seja, entre os 3 anos e os 12 anos, os pais destas crianças podem mesmo assim faltar justificadamente, não oferindo o apoio excepcional, e podem optar por tirar férias. E esta é uma opção que não fica condicionada à autorização da entidade patronal, que carece apenas de uma comunicação com uma antecedência mínima à entidade patronal, ficando nessa circunstância a oferir a sua remuneração, sendo certo que a questão do subsídio de férias não é recebido antes, como é habitual, antes de tirar as férias, mas pode ser pago pela entidade patronal nos 4 meses subsequentes. São tudo apoios, de facto, importantes, porque há aqui um conjunto de pessoas que não foi propriamente pelo facto da sua atividade laboral ter sido encerrada, mas foi por via dos filhos estarem em casa, que eles estão condicionados ao cuidado dos filhos no domicílio, não podendo exercer a sua atividade profissional nos termos que é habitual. Portanto, também isto foi salvaguardado em termos legislativos. Muito bem. Eu já vou passar para si da tu, Pedro. Vou só aproveitar para fazer uma pergunta que alguém nos está a fazer aqui também. Aliás, 2 perguntas que estão a fazer para a senhora secretária. Quem tiver dívidas na Segurança Social pode receber apoio nesse momento? Não está previsto propriamente um apoio ao pagamento de dívidas. Está previsto, e o Sr. Presidente da Câmara já fez referência a isso, por exemplo, no caso dos trabalhadores independentes, podem, ou seja, adiar o pagamento da sua contribuição, e também estão previstas medidas excepcionais neste período, ou seja, no fundo, também com a mesma lógica, ou seja, os planos poderem ser revistos, os planos de pagamento das contribuições poderem ser revistos em função de circunstâncias particulares que as famílias ou as empresas estejam a viver. Não há propriamente um perdão de dívida, há sim a possibilidade de reavaliação do caso em concreto, de acordo com normas que estão especificadas em legislação que até saiu muito recentemente. Ok, a segunda pergunta... Mas depois colocou a dúvida, tiver a amabilidade de nos colocar especificamente o seu caso para nós podermos analisar, porque às vezes eu tenho muito receio da gente estar a responder com base em informação muito sucinta que as pessoas possam colocar no programa e depois não responder exatamente ao que se pretende ou eventualmente até dar uma informação que possa não ir ao encontro daquilo que a pessoa espera. Portanto, se tiverem alguma dúvida, por favor, é uma dúvida particular, coloquem por via do e-mail que já foi aqui referido pelo Sr. Padre há um atrás. O contingência@seg-social.pt. Ok.
Temos aqui uma outra pergunta que nos foi levantada pelo Jorge Sousa, que está aí já a passar. Os pais podem ficar em casa, mas para todos ou só para os pais que trabalham na função pública? Não é para todos. Esta é uma regra que se aplica a todos os pais que tenham, no caso não vou falar dos da função pública, dos que não são da função pública, todos os pais que tenham crianças com menos de 12 anos e que necessitem de prestar cuidados a essas crianças, têm a possibilidade de ficar em casa. Aliás, a legislação que saiu a semana passada prevê até que, para além dos menores de 12 anos, filhos com deficiência que já estavam previstos inicialmente, ou doença crónica, penso que é assim que a legislação põe, também agora se permitiu outras circunstâncias, designadamente ascendentes, quem tem ascendentes ao cuidado também passou a estar contemplado, e as situações de, por exemplo, avós que, de mães com menos de 16 anos de idade e que já tenham filhos, também as avós podem beneficiar desta medida. Muito bem. Sr. Presidente, nesta matéria que nós estamos a falar, a próxima pergunta ainda vem da mesma interveniente, a senhora Flávia Rodrigues, comentou connosco que não tenho nada em casa, nem gás e comida, qual é a necessidade que tenho de passar por isso? 25 euros dá para o quê com rendas ainda para pagar? É os tais apoios que o senhor já falou que a Câmara disponibiliza através das linhas telefónicas, certo? 296-550-200, não é? Sem cabo 296-550-200. Ligue para este número. Se enquadrar nas famílias que eu falei com perda de rendimento, terá o apoio e muito provavelmente será no próprio dia. Estamos a falar de situações específicas que nós temos conseguido responder no próprio dia. Sim, e também é de salientar, já agora aproveito para frisar que no que concerne ao apoio imediato desses bens que aqui estamos a falar, o Banco Alimentar também junto de alguns CATLs ou ATLs e outras instituições tem disponibilizado, aliás, até antes nós tínhamos sempre por mês 9 cabazes, agora deixou de haver os 9, portanto o número deixa de ser fixo para poder acudir a maiores necessidades. Portanto, também, senhora Flávia, se for esta a sua necessidade, basta passar junto lá na sua freguesia, não sei onde é que vive, passar junto a alguma dessas instituições ou saber que é o seu presidente, expor a sua situação e naturalmente que a vão ajudar. Se me permite aqui também uma palavra à senhora Flávia. Os serviços de ação social continuam a apoiar a população que esteja a viver situações de carência económica e, portanto, nessa circunstância, se dirigindo-se à Câmara, mesmo assim, porque nós sabemos que os recursos das câmaras municipais são limitados e naturalmente que também têm os seus critérios, se mesmo assim subsistirem necessidades, tenho a certeza absoluta que a Câmara Municipal articulará com os serviços de ação social local da povoação, no sentido de assegurar e complementar aquilo que foram os apoios que a própria Câmara Municipal, Junta de Freguesia ou outras instituições possam vir a disponibilizar. Já o temos feito. Claro que sim, sei que sim. Doutor Pedro, do ponto de vista habitacional, a autarquia tem alguma mão nisso? Tem medidas também para isso, para os povoacenses? Nós temos algumas habitações que são propriedade da autarquia e que, tal como eu dizia aqui no início, que essas são as medidas que nós já tomamos, que quanto a mim são as mais importantes e que era preciso tomar já, e em relação a isso tomaremos medidas ainda no decorrer dessa semana ou da próxima. Mas para além do apoio que nós já temos às rendas das famílias com perda de rendimentos, iremos tomar alguma decisão sobre aquelas que são habitações da Câmara e que estão em renda social, iremos tomar uma medida também em relação a isso. E como não está tomada ainda, já está pensada, mas como não está tomada ainda, não vou iniciar aqui ainda essa parte. E faz muito bem. Doutora Andreia, já quase na reta final da nossa conversa, gostaria que nos falasse e explicasse um pouco desta última medida do nosso governo sobre o layoff simplificado. Bem, e penso que o Sr. Presidente da Câmara já falou dessa medida. Eu, a propósito do layoff simplificado, é um assunto complexo que envolve o Instituto de Segurança Social, a Direção Regional de Emprego e Qualificação Profissional. É uma medida que complementa a medida que foi adotada a nível nacional. Como sabem,
já houve várias alterações a esta medida. Nós já recebemos, penso que posso dizer, à data de ontem, penso que tínhamos recebido cerca de 300 requerimentos relativos ao layoff simplificado, que já estão a ser analisados. De qualquer maneira, todos os empresários que entendam que poderão estar numa circunstância que permita o acesso a esta medida que é nacional, mas é aplicada na região autónoma dos Açores, pois consultem, por favor, o portal da Segurança Social. Lá temos todas as perguntas mais frequentes a propósito do layoff simplificado, que sendo uma questão que é por natureza complexa, o Governo da República tem procedido no sentido da sua simplificação. Por isso é que se fala em layoff simplificado. A medida varia em função do número de trabalhadores de cada uma das empresas e o apoio também varia em função disso. E, portanto, eu recomendo a consulta do portal da Segurança Social. Lá está um conjunto de, a forma de elaboração dos requerimentos, passa essencialmente pelo contacto com a empresa que faz a contabilidade e o requerimento está de facto muito simplificado. Basta que um conjunto de dados básicos da empresa para poder aceder a esse regime. E, naturalmente, que acedendo a esse regime, aceder àquilo que são os complementos regionais a esse mesmo regime. Dúvidas que possam vir a ter, a recomendação é exatamente a mesma, ou seja, são questões técnicas complexas. Recomendo que enviem um e-mail para o contingência@seg-social.pt ou contactem o 300 077 000 ou 300 077 100. Muito bem. Já vou passar aqui a nota de rodapé novamente esses dados. Se quiser, alguma das pessoas que estão preocupadas com isso, com o layoff simplificado, eu tenho, de forma muito resumida e muito clara, algumas notas que já tirei sobre isso e posso fazer chegar a alguma pessoa que queira, tenha essa informação de forma muito resumida e muito acessível a qualquer pessoa possa perceber. Exato, no site da Segurança Social está exatamente, ou seja, também há digamos, a desconstrução do quadro legislativo, uma versão simplificada com respostas a perguntas mais frequentes e, portanto, eu recomendava de facto a consulta ao site. Muito bem. Uma das perguntas que foram feitas aqui também, quer para o Sr. Presidente, quer para a Sra. Secretária, tem a ver com as últimas resoluções por parte da EDA na redução apenas de 3% da faturação. O que cabe aos senhores falarem sobre isso e que medidas é que se poderia tomar nesse sentido? Sr. Pardo, no que me cabe, posso dizer com todo o respeito que merece a empresa EDA, nós, na autarquia, mesmo tendo em conta as nossas dificuldades, nós reduzimos 100% da fatura da água e dos resíduos referente ao mês de março, nós reduzimos 100% na fatura dos resíduos enquanto durar o estado de emergência e, portanto, para além disso, temos todos os outros apoios que eu aqui já falei também. E, portanto, na minha opinião, e numa fase destas que nós estamos a passar, acho que todos nós devemos fazer o máximo que está ao nosso alcance. E, se calhar, nesta situação da EDA também, eu não faço parte da EDA, mas eles o saberão, mas se eles puderem amanhã tomar mais alguma decisão no sentido de ajudar as famílias e as empresas, esta, mais do que nunca, a altura acertada. Sra. Secretária? Eu, a este propósito, não conhecendo plenamente a matéria, mas a única coisa que gostava talvez de dizer é que a EDA rege-se por um quadro legal muito específico, tratando-se de uma empresa de um setor também é muito específico. E, portanto, nem sempre as empresas com a natureza da EDA e com a área da atividade da EDA podem propriamente fazer aquilo que mais lhes apetece em todo momento, sobretudo no que diz respeito ao preço que praticam. Portanto, eu parece-me que há aqui circunstâncias que, com certeza, que terão conduzido a esta decisão e que muito provavelmente terão a ver exatamente com aquilo que eu fiz referência, ou seja, ao facto de se integrar num fator muito específico, que tem regras rígidas em termos da concertação de preços. Ok. Naturalmente, pronto. mais, que é que eu dizer com isso, não é? Mas pronto, cá estamos e acho que o que é importante que se diga é as famílias que vivenciam situações de dificuldade e, designadamente,
dificuldades ao nível de pagamento da sua conta de energia elétrica, pois a ação social cá está, as câmaras municipais, as juntas de freguesia, para colaborarem nestes momentos mais difíceis, caso haja necessidade de o fazer. Sr. Padre, uma Muito correção bem. só. O e-mail da autarquia é asocial. Não leva o ponto, não tem A ponto. É só S. Exatamente. Asocial. Asocial. Social, ok. E digamos já agora que eu não registrei, peço desculpa, o contato é 296. 550-200. Ok. Já está atualizado. Muito bem, já estamos a chegar à reta final do nosso programa. Eu gostaria de desafiar cada um dos convidados, poderia começar aqui pela senhora secretária, em breves palavras, que última mensagem gostaria de deixar naquilo que concerne naturalmente à solidariedade social, aos açorianos e açorianas que nos possam estar a acompanhar, que nesse momento estão em número de 174. Muito bem. Eu, em primeiro lugar, antes de deixar uma mensagem aos açorianos e às açorianas, gostava de deixar uma mensagem ao Sr. Padre, que me convidou para estar aqui, para esclarecer aqueles que são os nossos ouvintes neste fim de tarde. Portanto, agradecer muito a sua atenção e amabilidade em convidar-me a estar aqui convosco este bocadinho da tarde. E depois dizer que eu acho que a mensagem essencial a deixar neste momento é uma mensagem de que todos devemos de facto permanecer em casa. Este é um aspecto essencial na contenção, ou seja, no sentido de conter aquilo que é um vírus silencioso. E, portanto, de facto, a permanência no nosso domicílio é essencial. E estou a referir este aspecto porque nos últimos dias, e desde o fim de semana para cá, tivemos alguns dias em que temos números baixinhos de infectados. E isso pode levar as pessoas a entenderem que, de facto, a situação está controlada e que podem começar a sair de casa. Não é assim. Ou seja, é preciso que as pessoas tenham consciência de que há muitas pessoas que estão assintomáticas, ou seja, sem sintomas, que mesmo achando que se sentem muito bem, a verdade é que podem ser portadoras do vírus. Portanto, temos todos que permanecer em casa, sair o mínimo indispensável, apenas para compras e eventualmente à farmácia se for necessário, mas lembro-me que mesmo as farmácias têm hipótese de entrega ao domicílio, portanto, não havendo necessidade de deslocação. São sítios onde eu ainda vejo filas, ou seja, não há necessidade. É possível, de facto, fazer a encomenda à farmácia e a farmácia fazer a entrega no domicílio. É claro que todos sabemos que, mesmo assim, subsistem necessidades da pessoa se deslocar aos serviços médicos e de enfermagem. Mas vamos reduzir esses contactos, de facto, ao mínimo e ao estritamente necessário. E os contactos agora durante a Páscoa, e o Sr. Padre falará desse aspecto melhor do que eu, acho que tem que se limitar àquilo que é o nosso contexto familiar restrito. E, portanto, não é a altura para visitarmos os nossos familiares. Haverá, com certeza, que é a altura para o fazermos, mas não é esta a altura ainda. Vamos ficar, de facto, por casa nesta Páscoa, celebrar a Páscoa de outra forma, de uma forma mais contida, é verdade, mas com certeza que não menos sentida por todos aqueles que vivem esta época normalmente intensamente. Portanto, vamos viver a Páscoa de uma forma mais recatada, e assim cumprir aquilo que são as recomendações das autoridades, quer nacional, quer regional de saúde, e também fazendo cumprir, e é preciso que se note que a Ilha de São Miguel já está com os cercos sanitários em todos os concelhos, mas a partir de dia 9 os cercos sanitários são em todas as ilhas, ou seja, mesmo aqui na Ilha Terceira não é permitida a circulação entre concelhos, só em condições excepcionais, e em todas as outras ilhas que tenham mais do que um concelho, esta circulação vai estar condicionada. Portanto, devemos todos, de facto, tentar permanecer em casa neste período. Muito bem, Dr. Andrei, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua presença, sempre enriquecedor, e sempre que achar que é útil nós passarmos para os nossos açorianos alguma informação nesses tempos, deixe-me saber que nós fazemos novamente conversa aberta para esclarecer. Dr. Pedro Nuno, querido presidente e amigo, Sim, senhor. que palavras lhe apraz dizer antes de terminarmos o nosso programa?
Olha, dizer-lhe, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Padre o convite para estar aqui presente, na tentativa de esclarecer o máximo possível quem nos esteve a ouvir, e dizer que também foi um gosto enorme estar aqui com a Sra. Secretária. É sempre um gosto estar com a Sra. Secretária. Muito obrigado. E a minha mensagem vai no sentido da mensagem da Sra. Secretária, que é o mais importante por estes dias é ficar em casa, porque ficando em casa nós evitamos o contágio com o vírus. E, portanto, é isso que eu vos peço. Fiquem em casa, passem a Páscoa da melhor forma possível, à distância, mas com os nossos amigos e familiares dentro do coração. Isto é perfeitamente possível. Portanto, façam isso. Peço-vos mais uma vez, fiquem em casa, continuem a portar no que a população diz respeito, continuem a portar-se bem e vamos todos ter esperança. Uma boa Páscoa a todos. Muito obrigado, Dr. Pedro Nuno, muito obrigado, Dr. Andreia. Chegamos então assim ao final da nossa conversa. Verifico que muitos daqueles que nos acompanham ainda têm algumas dúvidas. Volto a lembrar que pode sempre contatar a autarquia ou a Secretaria Regional da Solidariedade Social através do e-mail ou, preferencialmente, do e-mail ou do contato telefónico que estão a passar em barra a este programa. Lembrar também que amanhã continuamos na mesma modalidade de programação. Desta feita, vamos passar para a esfera religiosa. Esta é a Semana dos Cristãos, para nós cristãos é a Semana Maior. Então amanhã convido-vos a estarem em conversa aberta, juntamente conosco. Vai estar o bispo desta diocese, o Sr. Dom João Lavrador. Será também convidado Dom Jorge Pina Cabral, que é bispo da Igreja Anglicana, que tem presença também em Portugal, e teremos também o padre Ivan Patriarca, que é sacerdote da Igreja Greco-Católica, também com comunhão em Roma. 3 pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto, para aprendermos um pouco mais de cultura cristã, porque afinal, mesmo em tempo de pandemias, conhecimento nunca fica a mais. Muito obrigado, fique bem, e se já se esqueceu, fique em casa, porque bem-aventurados os que ficam em casa ajudam a salvar o mundo. Fique bem e até amanhã. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.